Olha, olha, é tão assustador que eu quase não consigo acreditar. O cara acredita mesmo em Papai Noel e no time do Corinthians. Ele acha que o Corinthians vai ganhar do adversário. Enquanto o Palmeiras é capaz de fazer a mesma coisa daqui a 2 jogos, quando o Palmeiras for até lá. Se o Corinthians vencer aí um jogo ou outro antes, vencer antes o Cuiabá, vai vir a empolgação, a agenda positiva, vão achar que vão bater no Palmeiras de goleada. Como se fosse uma coisa normal. E um agravante para o Corinthians. O Palmeiras pode ser o time que, ao vencer, não vai rebaixar o Corinthians matematicamente, mas pode ser a pá de cal. E o Ayai perde no outro domingo. Aí o que é? Como que é? Como é que você faz esse tipo de análise? Não, se ele não tá fazendo um bom trabalho, não é por causa de uma vitória de hoje que ele tem que permanecer. Ué, se ele é ruim, ele tem que sair antes disso. Não é uma vitória hoje, muito pelo contrário. Não é uma vitória hoje do Corinthians, ou um empate, uma derrota que tem que analisar tudo de errado que está acontecendo no Corinthians, administrativamente falando daquilo que deixaram pro Corinthians. E mesmo com 2 gols de Yuri Alberto, o Corinthians não consegue vencer o Racing e sai no empate de 2-2. Olha, é tão assustador que eu quase não consigo acreditar. Porque, gente, não é difícil. Não é difícil. Você em casa, no estádio, seja lá onde você estiver nesse momento assistindo a minha live aqui, a nossa live, né, que a gente faz juntas, ela aqui faz juntos, eu daqui a pouco vou abrir para os comentários aqui, já tem, obviamente, muita gente batendo no Ramon, mas você que está me acompanhando aqui, não é difícil, né? Você está fazendo a mesma leitura que eu, que qualquer pessoa faria. Por quê? Cojones, o cara que tá na beira do campo, que tá vendo o jogo, que tem o dia a dia, que é um treinador experiente. Pô, o cara treinou o Al Hilal, o cara foi campeão de Libertadores com o River. Como? Como que esse cara não enxerga o que tá acontecendo? Tem uma coisa muito errada, gente. Tem alguma coisa... O cara simplesmente travou o HD dele e do filho. Não pode ser, gente. O que tá acontecendo? Eu vou falar uma coisa pra você, eu não uso muito esse jargão, não. Não sei nem se é jargão, essa visão. Ah, que hoje se ganhar o jogo, aí perde no outro domingo. Aí o que é? Como que é? Como é que você faz esse tipo de análise? Não, ué, se ele é ruim, ele tem que sair antes disso. Não é uma vitória hoje, muito pelo contrário. Não é uma vitória hoje do Corinthians, ou um empate, ou uma derrota que tem que analisar tudo de errado que tá acontecendo no Corinthians, administrativamente falando daquilo que deixaram pro Corinthians. Que o que vale para muita gente é o que acontece hoje no jogo, ou o que aconteceu ontem, sexta-feira no protesto, mas o que as pessoas esquecem é o que foi deixado. É um legado deixado de tristeza, é um legado deixado de dívidas, é um legado deixado de muita coisa errada, que reflete naquilo que é o Carlos Miguel, representa o Corinthians hoje no legado que foi deixado. Um cara que fez de tudo para jogar, que pressionou o treinador, que pressionou o presidente, que pressionou a torcida de uma maneira geral. É um baita goleiro. Mas olha o que ele fez, sem ter nenhum tipo de contusão, né? Treinou a semana toda e não viajou e tá. Hoje ele foi fazer tratamento lá no Corinthians. É um tratamento de migué, entendeu? E aí o Corinthians achou que esse cara tinha que ficar. Olha o que a administração passada fez de errado, 50 milhões baixou para 4. Olha o que essa fez em relação ao Carlos Miguel, sabendo de tudo isso, deixando ele jogar e não tomando nenhum tipo de atitude. Olha a diferença de negociação por parte do Palmeiras, por exemplo, e do Cruzeiro. O Cruzeiro foi lá na miúda e trouxe o Wallace, onde o Corinthians, que foi o primeiro time a querer vir, o jogador da Udinese. Olha como o Corinthians perdeu a credibilidade. Olha o Corinthians com o seu maior patrocinador, perdeu, já tinha um patrocinador que era legal, que era a PixBet, que é a mesma do Flamengo, que eu acho que deveria ser uma baita grana. Você arrebentou com um que estava tudo certo, aí trouxe um que deu um baita dinheiro, você perdeu os dois. Você perdeu os dois. E essa administração que não sabe o que faz, aí as pessoas, a administração amadora, não é amadora. A administração amadora, do que a gente vê da Copa Pioneer, eles não são amadores. Eles são todos organizados. Aí você vê o pessoal aí, ó. Todo mundo indo pro jogo, comprando a camisa, comprando ingresso, gastando fortunas e fortunas. E aí, o que acontece administrativamente falando, o que acontece na crise, o que acontece, o legado que foi deixado, um estádio que se comprou, né? E que ficou, são 10 anos. Eu estava vendo a entrevista do Rodrigo, acho que é
é Rodrigo Salá, não sei, Santoro, eu não sei o nome do ex de finanças. Ele disse que a cada trimestre o Corinthians tem que pagar 18 milhões para a Caixa. A cada trimestre. Então faz as contas. 3, 6, 9, 12. 20, vamos botar 20, vai, 20, 40, 80 milhões de juros. E ainda ele falou, olha, os juros não é muito alto ainda, ele falou. 80 milhões de juros. Contratar jogador que estava machucado. Contratar o Pedro... gente, sinceramente, eu estava vendo um time hoje, eu nunca vi um time tão ruim quanto esse. Para mim, um dos times mais... E posso queimar a língua aqui, não tem medo de queimar a língua. E não é a vitória do Vasco também contra o São Paulo que vai mudar tudo no Vasco. Vocês acham isso mesmo? Que a vitória contra o São Paulo no Vasco é que vai mudar tudo do Vasco? Não vai. Não é isso que o Corinthians precisa. Não é uma vitória de hoje que o Corinthians precisa para o Antônio Oliveira permanecer ou para as coisas mudarem em termos de administração, em termos de honestidade. Não é isso. É fazer aquilo que o Grêmio já fez, que o Internacional já fez, que o Bahia está fazendo, que o Cruzeiro está fazendo agora, que o Palmeiras faz. Há quantos anos o Palmeiras vem fazendo administração perfeita? Administração de vender 3 jogadores, mais de 1 bilhão. O cara acredita mesmo em Papai Noel e no time do Corinthians. Ele acha que o Corinthians vai ganhar do adversário. Quando o Palmeiras é capaz de fazer a mesma coisa daqui a 2 jogos. Quando o Palmeiras for até lá. Se o Corinthians vencer aí um jogo ou outro antes, vencer antes o Cuiabá, vai vir a empolgação, a agenda positiva, vão achar que vão bater no Palmeiras de goleada. Como se fosse uma coisa normal, fácil de acontecer. A ilusão coletiva é uma coisa impressionante. Sem contar teve um que era tão... Nossa, dava até pena, cara. Ele usando os argumentos com relação à questão financeira, como se o clube dele tivesse razão nesses episódios em que é cobrar. Não tem razão. Você não pagou, não está certo, amigo. Será que ele gostaria, no emprego dele, do chefe não pagar o salário? Deve ser, não, meu chefe não está pagando. Ah, legal. Por exemplo, o que é combinado tem que ser feito. E é assustador, que é uma pequena amostra de como a agenda positiva ilude essas pessoas. E elas ficam com raiva de quem fala algo na contramão. Eu sou um exemplo, né? E te xingam, ficam na rede social e tal, porque eles não querem ver a verdade. Só que a situação é muito dramática. A Copa do Brasil já foi para o espaço. Agora o Corinthians tem um jogo contra o Racing na quinta-feira. Vai jogar depois contra o Cuiabá, né? Cuiabá. Aí na sequência pega o Racing de novo na Argentina. E depois o Palmeiras. Depois pega o Palmeiras, o jogo que ainda não tem data marcada, mas é o jogo seguinte. E depois ele vai ter ainda o Vitória lá na frente. O Vitória é fora, o Cuiabá é fora. O Cuiabá joga contra o Vasco na quinta. Mesmo dia do jogo entre Corinthians e Racing. No caso, depois de amanhã. Se o Cuiabá arrumar pontinhos lá contra o Vasco, vencer o Vasco, o Cuiabá ganhando do Corinthians, ele passa o Corinthians. O Atlético Paranaense hoje, empatando com o Fluminense do Maracanã, ele passa o Corinthians. E o Vitória já está à frente dos critérios de empate. Se continuar assim, ele lá vencendo, ele abre pontos para o Corinthians. Então a situação é extremamente delicada no Campeonato Brasileiro. Esses jogos são super decisivos, muito importantes. É uma sequência que começou contra o Atlético Paranaense, que o Corinthians venceu na semana passada. É o pior time do Brasil nesse momento, é o Atlético do Paraná. E na sequência ele vai ter esses desafios aí. Então, assim, se por acaso não conseguir sair bem nesses jogos, o Corinthians pode se ver na 19ª colocação, à frente só do Atlético Goianiense. E aí estarão faltando o quê? 7 jogos. 7 jogos. 21 pontos. E o Palmeiras no meio do caminho, o Palmeiras babando para ultrapassar o Botafogo, que é um jogo decisivo para o Palmeiras. Se o Palmeiras estivesse no meio da tabela, tipo Atlético Mineiro, ou ali naquela zona do Flamengo, vou só para a Libertadores, estou em quarto, mas tudo bem. Não, ele está em segundo a 1 ponto do líder. E deve chegar lá ou na liderança ou ainda no encalço do Botafogo. Então, não vai poder dar. Para o Palmeiras vai ser um jogo decisivo. E um agravante para o Corinthians. O Palmeiras pode ser o time que, ao vencer, não vai rebaixar o Corinthians matematicamente, mas pode ser a pá de cal, dependendo desses jogos. Então, esse momento é extremamente importante, vou mais longe, na história do Corinthians. Porque um rebaixamento agora não será igual se ocorrer ao de 2007. É um outro momento, a dívida é colossal, os problemas são imensos, e aí você fica sem, não joga Libertadores, não joga Sul-Americana, não joga a Copa do Brasil, vai jogar igual o Santos, Campeonato Paulista e Série B, se for rebaixado. Mas nada. Só que uma dívida imensa. Aí esses jogadores, todos contratados, o Memphis Depay já até colocou na cláusula, foi amplamente divulgado no contrato, se for rebaixado ele mete o pé.
Você vê o nível de compromisso que o jogador tem. Não tem nenhum compromisso com o Corinthians. Veio aqui para uma experiência, para ele ganhar um dinheiro, jogar e tal, uma relação profissional, né? E você vai pegar na história, quando o Palmeiras caiu, por exemplo, lá atrás, o Marcos ficou. Quem mais ficou? Um ou outro fica, cara. Quando a Juventus foi punida e caiu, eu lembro que ficou o Buffon e o Del Piero, né? Muitos saíram, Ibrahimovic, os caras jogavam na Juventus, todo mundo meteu o pé. Cannavaro foi embora. Cannavaro foi embora. Os caras não ficam. E o detalhe, se o jogador falar, não, eu quero ficar e tal, a tendência, o normal, é o empresário chegar e falar, não, peraí, fica na Série B, eu tenho rumo para você, time de Série A. Se tiver mercado, vai. E o empresário faz a cabeça do jogador, porque, e não é nem errado não, é o trabalho do empresário, ele tem que ver o melhor pro atleta. Bom, galera, como vocês viram aí, o Corinthians não conseguiu vencer o Racing dentro de casa, apesar de Yuri Alberto ele fazer 2 gols, inclusive um desses gols foi realmente um golaço. Corinthians empata e vai tentar decidir o próximo jogo na casa dos adversários. Vamos ver o que de fato vai acontecer. A situação do Corinthians não está interessante. O Corinthians está vivendo uma situação no Campeonato Brasileiro, uma situação bem complicada. Nesse exato momento, o Corinthians se encontra na 17ª posição do Campeonato Brasileiro Série A. Então o Corinthians corre um risco muito grande de ser rebaixado novamente, e isso é um vexame, e isso é muito ruim para o clube do Corinthians, que praticamente mais uma vez poderá vivenciar um dos dramas mais ruins que um time brasileiro, assim, um time que tem nome, um time como o Corinthians, que já venceu o Mundial, já venceu a Libertadores, pode enfrentar. Então o Corinthians vai lutar. Esse jogo aqui praticamente é um jogo que tem importância, mas é um jogo que praticamente não é o foco do Corinthians. Vamos ver o que de fato vai acontecer, se o Corinthians vai conseguir reverter essa situação. Sabemos que o Corinthians está vivendo um pesadelo e a situação está bem complicada. E nesse exato momento, acredito eu que a torcida do Corinthians está muito decepcionada, até porque esse jogo que passou está sendo transmitido, foi transmitido, melhor dizendo, pelo YouTube. E vocês viram ali que não teve uma grande audiência, se eu não me engano, 500 mil de pessoas, poderia ser muito mais, mas a torcida tá triste com o time, tá decepcionada. O Corinthians vive uma situação bem complicada. Nesse exato momento, como eu falei, ele se encontra na 17ª posição com 32 pontos. Logo abaixo, né, vem o Atlético Paranaense com 31, o Cuiabá com 27 e o Atlético Goianiense, que já está rebaixado praticamente, com 22. Não existe possibilidade. Até matematicamente podemos dizer que até dá, mas o time não reage, então a gente considera que o Atlético Goianiense já está rebaixado. Então o Corinthians aqui vai lutar direto com o Juventude, com o Vitória, com o Atlético Paranaense e também o Cuiabá. Então vamos ver o que vai acontecer. Até o Bragantino está com 34 pontos e logo acima se encontra o Grêmio, mas eu acredito que do Grêmio para cima não vai ser rebaixado. Então a luta vai ficar entre esses times: Juventude, Vitória, Corinthians, Atlético Paranaense, Cuiabá e Atlético Goianiense. O Corinthians estava na semifinal da Copa do Brasil, perdeu para o Flamengo, foi um vexame. Mesmo com 1 a menos, o Corinthians não conseguiu fazer um gol. E assim eles foram eliminados da Copa do Brasil. Hoje, para quem não viu, saiu o mando de campo para o jogo da final, que no caso vai ser o Flamengo e o Atlético Mineiro. O Flamengo vai jogar o primeiro jogo, que no caso é o jogo de ida, no Maracanã, e a decisão vai ser na Arena do Galo. Então vai ser um grande jogo. Espero que seja um jogo que não tenha violência. Não faz parte do futebol, nem futebol brasileiro, nem futebol fora do Brasil, na Europa. Esse tipo de assunto, de casos, não podem acontecer, porque isso fere os princípios do futebol, tá bom? Então deixa o like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo se você acha, se você é corintiano, se você tem esperança que de fato o seu time Corinthians vai conseguir reverter essa situação. Vamos ver o que de fato vai acontecer. Sei que vai ser um vexame muito grande, vai ser uma tristeza,
mas o Corinthians tem que jogar bola se quiser continuar na Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa o like no vídeo, valeu e até a próxima.